Meu nome é Acari. Esse nome foi dado por meus pais. Ele é um peixinho cascudo, um cascudinho, que vive bem no fundo dos rios. A origem do nome, se formos ver, portanto, é uma origem indígena, e dentro dessa origem indígena tem algum significado. Acari pode ser um símio amazônico também, uma espécie de macaco, ou uma palmeira. Eu falo que eu tenho a minha rua Acari, aqui em São Paulo. Eu tenho minha favela, a favela do Acari, lá no Rio de Janeiro. Tem minha cidade, Acari, lá no Rio Grande do Norte, pertinho de Currais Novos. Ou seja, eu tenho que honrar esse nome. Então, antes de falar o que é ela, eu acho que é interessante contar um detalhezinho. Eu nasci em Monte Azul Paulista, fica no interior de São Paulo, perto de Barretos, Rio Preto, Olímpia. Minha cidade, muito grande, considerando os moradores do cemitério, 15 mil habitantes. Aí depois eu fui para Olímpia, onde tem as Termas do Laranjais, mas o que eu mais gosto de Olímpia, que é a minha cidade preferida, é que ela é a capital nacional do folclore. Então eu aprendi a gostar do folclore, das origens das coisas, das pessoas, de quem nós somos. Eu vim para São Paulo com 16 anos. Entrei na Escola Paulista de Medicina. Eu fiz um curso espetacular. Entretanto, no curso de medicina, eu não tive nenhuma aula de esclerose lateral amiotrófica. Eu fui ter conhecimento da esclerose lateral amiotrófica na minha residência de neurologia, no meu primeiro ano. Eu não gostei do que era esclerose lateral amiotrófica. Interessante que a Escola Paulista de Medicina ela é vanguarda de várias coisas. Nós tivemos uma divisão da disciplina de neurologia em setores. E havia vários setores, mas nenhum deles atendia esclerose lateral amiotrófica. E este paciente que era atendido no pronto-socorro com ela, ele era encaminhado para outros serviços, porque nós não o acompanhávamos na Escola Paulista de Medicina. Mas por quê? Esclerose lateral amiotrófica. 3 letras que dão a palavra a ela. Por uma razão pura e simples. Era uma doença, e é uma doença que não é tão bem entendida. É uma doença que afeta tanto homem como mulher, mas na faixa etária dos seus 55, 60 anos de idade. Ela pode começar pelo braço, pela perna, pela musculatura da garganta, da fala, mas ela é progressiva e ela é irreversível, ela é incapacitante. E quando ia no livro, ia ler o que era esclerose lateral amiotrófica, estava lá, doença progressiva, irreversível, incapacitante e fatal. Como que se outras doenças dessem uma vida eterna, só essa que era fatal. Mas na verdade, é que eles queriam dizer que não tinha tratamento. Mas o que era tratamento? Era uma medicação que pudesse impedir a evolução da doença, ou uma medicação para reverter este comprometimento dela. E como que não tinha medicamento, o paciente era encaminhado para outro serviço. E assim, eu não queria ter muito contato com pessoas com esclerose lateral amiotrófica, por essa característica, por essa forma. Eu fiz a minha residência na Escola Paulista de Medicina, terminei-a, tive a oportunidade de ser contratado para ser técnico administrativo em 1985, fiz meu mestrado, doutorado na Escola Paulista, e ela me propiciou algo muito interessante, pós-doutorado, em Nova York. Eu fui para Nova York na Columbia University, uma universidade fantástica, maravilhosa, um serviço maravilhoso de neurologia. E eu queria trabalhar também com pessoas com doenças, não só em laboratório. E eu pedi essa oportunidade e o meu chefe deu-me, mas eu queria trabalhar com distrofia muscular. E ele falou, você vai acompanhar os pacientes na associação Lou Gehrig. Da doença a ela, eu não quero isto, ou é isto ou é nada. Foi desse jeito. E eu aprendi muito nessa associação. Eu aprendi muito com as pessoas com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Por que Lou Gehrig? Lou Gehrig foi um famoso jogador de beisebol de 1930.
ele bateu quase todos os recordes da época do beisebol, tornou-se o mais valioso jogador na oportunidade. Ele era muito bem visto pela comunidade. Ele tinha 3 amores, era o beisebol, a mulher e a vida, de uma forma intensa. E aos 35 anos de idade, ele começou a apresentar uma fraqueza na mão esquerda dele. E essa fraqueza foi rapidamente evolutiva. Ele passou com um médico, com 2, com 3. No 4º médico é que recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, em aspectos puramente clínicos. Já tinha mais ou menos os 8, 9 meses do primeiro sintoma da fraqueza. E esse médico deu-lhe o diagnóstico e o prognóstico. É uma doença evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante e não tem medicamento. Talvez vitamina E ajude. E mais ainda, eu sugiro que o senhor se retire dos campos de beisebol, porque na minha experiência, essa doença é acelerada pela atividade física intensa. Esse médico era um clínico geral. A mãe dele tivera esclerose lateral amiotrófica. Então ele estava falando de uma forma muito bem entendida, embora seja uma doença muito rara. E realmente, 2 semanas depois, Lou Gehrig estava fazendo a retirada dos campos de beisebol. Num dia onde que no estádio que cabiam 30 mil pessoas, estavam 62 mil pessoas. O discurso dele foi espetacular, maravilhoso. O discurso foi o seguinte, que quando a bolinha de beisebol vinha para ele rebatê-la, ele ia para ela com 50% de chance de acertá-la e de fazer o ponto do beisebol. E assim seria a vida dele, ou seja, para acertar e não para errar. E assim ele procurou viver esse período de vida dele. Mesmo atendendo a todas as recomendações médicas, 2 anos depois ele estava morrendo. Tetraplégico, sem falar, com dificuldade respiratória, como aquele prognóstico dado anteriormente. E os pacientes que lá se encontravam na associação, eles tinham essa certeza da terminalidade. Mas algo que eu vi neles foi assim para mim surpreendente. Eles começaram a fazer ressignificação de vida. Eles queriam deixar um legado. E um dos legados era, eu tenho que deixar o legado do melhor entendimento desta doença. Por que que ela começa? Como que ela evolui? E como que nós poderíamos interromper a evolução dela? E uma das formas era a doação durante a vida e a doação do corpo depois da morte. Voltando dos Estados Unidos para a Escola Post-Medicina, eu comentei o seguinte: precisamos ter um ambulatório de esclerose lateral amiotrófica, porque foi um marco para mim. E mais ainda, como que tinha feito pesquisa com esclerose lateral amiotrófica no laboratório, tive a oportunidade de ir ao 5º Congresso Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica. O primeiro tinha sido em 1990 e o 5º, 1994, na Holanda. E esse da Holanda foi muito interessante, porque lá eles colocaram uma forma um pouco melhor, como que a doença ela pode aparecer. Como se descobriu? Um modelo animal. Um modelo animal de uma forma genética da esclerose lateral amiotrófica. É interessante dizer que ela é esporádica, na maioria das vezes, 90%. Mas 10% ela tem uma base familiar genética. E a primeira forma genética descrita foi essa em 1994. E já conseguiu-se um modelo animal em camundongo. E com o modelo animal trabalhando nesse laboratório, começou a se identificar como são os mecanismos de vida e de morte celular. E em 94 apareceu o primeiro medicamento que conseguia alentecer a doença, o Riluzol. Foi um impacto grande. Nesse congresso havia 200 pessoas. Já de 95, já quase dobrou. De 96, já aumentou o maior número de pessoas. E mais ainda, nesse 94 eu vi o primeiro ventilador mecânico não invasivo, para permitir a ventilação para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Era a introdução da multidisciplinaridade. Quem incorporou o Riluzol inicialmente, trouxe junto a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, a multidisciplinaridade.
e o paciente começou a ficar mais bem protegido também. Aí veio a seguinte situação: poxa vida, por que não fazermos no Brasil uma associação também de esclerose lateral amiotrófica? Em 1997 começou-se uma movimentação no Brasil para se montar uma associação brasileira de esclerose lateral amiotrófica. Assim foi montada e criada a ABRELA. A ABRELA ela foi criada, interessante, ela foi criada em 13 de março de 98. 13 de março, nascimento da minha filha. Então tem uma conexão. E a fundação oficial dela, do ponto de vista de local, foi 24 de junho. 24 de junho, ele representa o solstício de inverno do hemisfério sul. O solstício de inverno significa o seguinte: é o dia mais curto do ano. O que representa isto? O próximo dia é maior que esse que é mais curto. É a esperança, é mais iluminação. Então tem uma simbologia em relação à esperança para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. A ABRELA começou a fazer um trabalho maravilhoso, espetacular em relação aos pacientes. E de uma forma que o paciente tornou-se não passivo, mas ativo também. Iniciaram suas reuniões no Brasil, ligadas à esclerose lateral amiotrófica. Então assim, eu percebi uma transformação da ELA no Brasil. Hoje existem outras associações brasileiras ligadas à esclerose lateral amiotrófica, como a Procura da ELA, como a ARELA RS, a ARELA SC, uma associação do Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro. E as reuniões das associações com os pacientes, elas são reuniões não de doença, de vida. Esse para mim foi o grande marco, essa é a grande modificação. Nós temos que fazer do hoje, o agora, o melhor momento, o mais iluminado. O próximo será mais fácil. O diagnóstico é um desafio, porque não tem nenhum exame que façamos que dê o diagnóstico de certeza e precocemente. O diagnóstico ele é baseado em critérios de história, de exame físico e de exame subsidiário, dentre eles a eletroneuromiografia. Do primeiro sintoma, que pode ser uma fraqueza no pé ou na mão, ao diagnóstico, são 13 meses, em média. Do primeiro sintoma ao diagnóstico, são 4 médicos, em média. Isso no mundo todo, não é só no Brasil. Mas quando eu faço o diagnóstico, qual é o prognóstico? Em média, sobrevive 3 anos e meio a 4 anos. Então, se eu já perdi 1 ano, eu terei mais uns 2 anos e meio, 3 anos. Portanto, o diagnóstico tem que ser feito o mais precocemente possível, sob a melhor forma possível, para que nós tenhamos os processos de proteção à pessoa, à família, para os amigos e até para a sociedade também. O que tem sido tentado? Como? Primeiro, as associações. Elas oferecem um trabalho fantástico de atenção e essa atenção no sentido, olha, um sintoma como este muitas vezes não é um problema ortopédico, pode ser neurológico. Assim começa a pensar em esclerose lateral amiotrófica. Uma atenção melhor nos exames de eletroneuromiografia, procurando-se dados indicativos do diagnóstico. As reuniões de pacientes, as reuniões dos profissionais da área da saúde, não só médicos, mas outros profissionais, fisioterapeuta, ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, dentista. São alguns detalhes que ajudam no diagnóstico também. Assim, nós estamos vendo aqui no Brasil uma pequena antecipação na realização do diagnóstico, pensando-se mais e orientando-se melhor. Nós temos uma formação desde criança que você tem que ser o mais forte. Você veio aqui para cuidar do outro. Você veio aqui para não dar trabalho para ninguém. E a nossa formação, especialmente ocidental, ela é física. A nossa força é no aspecto motor, é no aspecto físico. O oriental, ele já põe uma formação mais mental e da espiritualidade. Mas nós ocidentais somos físicos. Perdendo a sua condição física, como se tivesse perdido a vida.
Portanto, perguntando-se para um residente norte-americano, um trabalho feito lá atrás, ao término da residência médica, 5 anos, qual que é a doença que eles não queriam para eles ou para alguém da família deles. E olha que tem doenças difíceis. De cada 10, 6 escolhiam a esclerose lateral amiotrófica. Por qual razão? Pela paralisia motora, progressiva, irreversível, incapacitante, e o término muitas vezes é dramático. É na cama, sem se movimentar, sem respirar, necessitando de ventilador mecânico, sem falar, comunicação visual, com sonda vesical, com gastrostomia, mas pensando, parte cognitiva presente. Então você se vendo fechado dentro de si mesmo, como se fosse um lockdown. Isso apavorava as pessoas e apavora as pessoas. Então este é o medo. Então ela, esclerose lateral amiotrófica, 3 letras que mudam a vida de alguém para sempre, da sua família para sempre também, e de quem está junto para sempre. Eu fiz medicina por causa de um médico. Eu morei numa cidade pequenininha chamada Cajubi. Tinha um médico. Esse médico não se sentava, mas ele atendia todos com uma atenção plena e interessante. Embora tivesse uma consulta rápida, ele dava uma palavra gostosa para cada uma das pessoas presentes. E aquilo me encantava. Então eu não queria ser médico, eu queria ser o Dr. Godoy, na oportunidade. Aí depois, no curso de medicina, tive professores fantásticos. A escola nossa, a Escola Paulista de Medicina, é uma escola humana, é uma escola muito gostosa, é uma escola humanizada. E eu fui aprendendo com essas pessoas o significado da vida. Mas um outro detalhe que para mim foi o Tratado de Tordesilhas. Em 82, eu queria voltar para o interior, mas conheci a minha atual esposa, ela é paulistana, e a mulher é muito esperta. Ela vai trazendo você para o lado dela. Mas mesmo assim eu achava que eu fosse conseguir levá-la para o interior. E eu queria fazer um curso mais básico possível e o mais geral possível para retornar para o interior. Escolhi neurologia porque era uma especialidade, mas eu queria fazer a neurologia geral. E os meus primeiros 6 meses de residência foram gerais. Os outros 6 meses seriam já da especialidade. Mas eu pedi para o meu preceptor para eu fazer mais 6 meses gerais. E o primeiro estágio eu não gostei muito. Em julho era protocolo. Protocolo de medicamento, protocolo de medicamento, protocolo de medicamento. Lá no meu interior não vai ter protocolo. Eu não quero esse estágio. Eu pedi para trocá-lo. Quando eu fui pedir para trocar, eles precisavam de um médico no Xingu, os indígenas. Mas naquele dia, naquela hora, o mais que depressa sou eu. E assim eu embarquei para Brasília, de Brasília para o Xingu. Imaginando que eu fosse ser médico lá, imaginando que eu fosse catequizar os indígenas, educá-los, ensiná-los. Chegando lá, eles me entendiam. E eu não entendia ninguém. Eu não conhecia nada deles. Nada, praticamente nada. Então eu tive que fazer uma imersão no entendimento das pessoas, da forma e de vida. E essa imersão permitiu-me aquilo que se chama empatia e alteridade. Sentir-se no outro. Porque caso contrário, eu não conseguiria fazer a medicina. E entender o que ele estava precisando. E entender o que ele estava procurando. E como ele iria me interpretar. E lá eu tive várias aulas deles. Aulas de vida. Aulas de família, de história. E eu vi um Guarupi que modificou muito a minha vida. Eu vi Pagelanças e elas modificaram muito a minha vida. Eu falei, puxa, por que a gente não pode fazer isso lá na Escola Paulista de Medicina? Por que eu não posso fazer isso lá na Vila Mariana? Por que eu não posso fazer isso lá na minha cidade, chamada São Paulo? E assim para mim foi um marco bem diferente. Quando, portanto, eu estou em frente a um paciente, eu tenho que me ver dentro dele.
É como se eu estivesse contando para mim o que eu estou sentindo nele. E dentro dessa situação, permite-me entender melhor a minha vida. E a forma de passar a informação é como eu gostaria que ela fosse passada para mim também, para que eu não desistisse da vida, para que eu aproveitasse a vida e aproveitasse as pessoas que estão ao meu lado. Ela no passado, doença progressiva, irreversível, incurável, incapacitante, não conhecemos muito. 94, um marco. Começamos a entender como que a célula vive e como a célula morre. Um marco importantíssimo. Começaram a aparecer outros genes, explicando os mecanismos como essa doença aparece. Uma grande transformação. E através dessas transformações, perspectivas terapêuticas. Mas a doença continua na sua evolução, progressividade. No momento atual, nós temos algumas propostas terapêuticas que conseguem alentecer a doença, mas a progressão dela vem. No congresso passado, nós tivemos uma modificação enorme no entendimento da doença. Neurônio é uma célula, quando degenerada, não retorna, não se recupera. Na verdade, nós temos neurônios penumbra, que eles podem melhorar, que eles podem se recuperar. Houve uma demonstração de uma terapia genética que conseguiu se reverter em parte a sintomatologia que aquela pessoa estava apresentando. Era uma moça com esclerose lateral amiotrófica, uma forma hereditária, com uma alteração num gene chamado FUS. E conseguiu-se um antídoto para essa alteração, a terapia genética. A terapia genética não é futuro, já é presente, ela já está conosco, para várias condições. Em neurologia, terapia genética para atrofia muscular espinhal, para amiloidose, para porfiria e para esclerose lateral amiotrófica. E essa terapia vai chegar para outras doenças, Alzheimer, Parkinson, eu não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida. Mas não é só a terapia, remédio que fez para mim a diferença. O que fez a diferença na esclerose lateral amiotrófica foi a multidisciplinaridade. A vinda de outros profissionais, uma linguagem comum. Mas nessa linguagem comum tem uma palavra: ressignificação. Não é só melhorar a parte motora, a parte respiratória, fonoaudiológica, psicológica, é ressignificação. E a multidisciplinaridade, ela trouxe isso. Então, para mim, é o grande marco. Não basta ter o remédio. O remédio é cereja no bolo. O bolo são as pessoas. Quando nós falamos em esclerose lateral amiotrófica, eu não vejo tratamento sem esses profissionais que fazem parte de uma família da multidisciplinaridade. Falando em multidisciplinaridade, é interessante, não é só o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o nutricionista, temos o dentista e temos umas coisas muito interessantes. Então vejam só, eu recebo no ambulatório da Escola Posto de Medicina uma senhora, 32 anos, com uma fraqueza muscular, que já estava com ela há um ano, na mão e na perna. E já eu percebi naquela primeira consulta que era esclerose lateral amiotrófica. A senhora que faz? Eu sou uma pessoa que trabalha na casa de pessoas, eu sou uma diarista. Casado? Não, solteiro. Tem filhos? Tenho, uma filha. Que idade? 12 anos. A senhora tem casa? Mora num localzinho pequeno. Tem outros familiares? Não. É só a senhora e sua filha, só. O que ela faz? Estuda. A senhora é registrada? Não. Recolhe INSS? Não. Um retorno da senhora, dá para trazer a sua filha e ver no retorno. A filha dela, estatura pequena, estudando, ela veio com um filho. No outro retorno, a filha voltou já como cuidadora. Cuidadora como enfermeira. Agora, imaginando-se o prognóstico, o que vai acontecer com essa menina? 2 anos, 2 anos e meio, o que vai acontecer? Adolescente.
E aí entra a assistência social, que é a parte mais importante da multidisciplinaridade. E esta assistência social, ela fez um diagnóstico maravilhoso, pessoal, das duas e do ambiente. Quem que poderia proteger? Aí chegou a sociedade, o bairro, a religião, a igreja, proteção. Aí chegou uma reunião de pacientes. E na reunião de pacientes apareceu algo que para mim foi fantástico. Uma pessoa que acabara de ter a perda de um familiar com esclerose amiotrófica, ela se posicionou como mentora da menina. Não como tia, não como mãe, não, mentora, para dar orientação, organização. E essa menina se tornou depois uma profissional e é professora hoje. E protegida pela sociedade. Então, quando se fala em multidisciplinaridade, vejo quantos atores que existem. Aí fala assim, mas é uma pessoa só. Poxa vida. Mas essa pessoa, ela transforma vidas. E muitas vidas, porque o caminho é o mesmo. Nós não podemos, portanto, perder a oportunidade de fazer este caminho da ressignificação e do bem. E com mentoria. Em relação a essa doença, nós temos uma quantidade enorme de pesquisas relacionadas a ela. Medicamentos que atuariam nos processos de degeneração celular, de citotoxicidade, processo inflamatório, processo de morte celular programada, processo de manutenção de proteínas de vida celular também, e a terapia genética. Essa está chegando com uma velocidade fantástica, com uma intensidade, uma energia assim, de uma forma maravilhosa. Mas para mim, o que essa doença trouxe? Ela trouxe algo que se chama humanização. Esse é o principal detalhe. E falando de humanização, então imaginemos, o que é o paraíso? O que é a vida no paraíso? Vamos imaginar, paraíso, não aqui o bairro do Paraíso de São Paulo, paraíso que é um local bonito, lindo, maravilhoso, aquele céu azul, bastante vegetação verde, tudo calmo, quietinho, sossegado, a criança escova dente, toma banho, estuda, não grita, não chora, música boa, né? Histórias boas, as pessoas se entendem. Mas imaginem o paraíso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma semana, outra semana, um mês, um ano, outro ano, desse jeito. Chato, fica chato. E tinha um ser nesse paraíso, esse ser chamado cuidado, ele resolveu fazer alguma coisa porque o tempo não passava. Então ele pegou matéria da Mãe Terra e fez um molde lindo, maravilhoso. Mas ele tem que mostrar para alguém. Aí ele chamou Zeus, Zeus foi lá, olhou, bonito estava, mas tinha defeito, parado se encontrava. E Zeus deu uma respirada profunda e colocou nele algo muito interessante. Colocou o espírito da vida. E rapidamente aquilo criou vida, e Zeus, vou dar o nome, Zeus Filho. Cuidado, não, quem vai dar o nome sou eu, que fui eu quem fez. Terra, Mãe Terra, Gaia, mulher feminina, sou eu quem vai dar o nome. Veio de mim a matéria, das minhas entranhas. Sou eu quem vai dar o nome. Está a discussão plena, feminina, dois masculinos, ela está ganhando, eles chamam o terceiro, Cronos. E Cronos decide, olha, isso que foi feito de uma forma tão bonita, vai ter um ciclo. Ao terminar o ciclo, aquilo que deu forma à matéria, vai voltar para você, Terra, para que você possa doar novamente matéria, para que outras formas tão belas quanto esta sejam feitas. E aquilo que deu a vida, o espírito, vai voltar para você, Zeus, para que você possa escolher novamente algo tão belo feito para dar novamente vida. E você, cuidado, vai ter a grande honra de acompanhar, de cuidar isto que foi feito de uma forma tão bonita e com esse espírito tão maravilhoso. Assim foi feito o ser humano. Aquilo que veio da parte mais rica da terra, o humus, dito por Cronos. Mas Cronos disse mais ainda, mas só será humana
a pessoa que puder cuidar de alguém durante a sua vida. Mas humanizada completamente será a pessoa que aceitar o cuidado de alguém quando necessário for, com humildade. E como isso é um contrato muito forte e poderoso, quem puder, se ajoelhe sobre a parte mais rica da terra, o humus, e agradeça. E agradeça pela vida, porque a vida não era esperada. A vida, ela veio de graça. Ela veio de graça porque alguém escolheu dar vida. E quando você agradecer pela vida, você vai ver o que é iluminação. E assim, essa doença, para mim, ela permite exatamente essa situação. Eu vejo, não uma pessoa com ela, eu vejo sempre uma pessoa que tem diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, mas ao lado dela tem o cuidador. Tem alguém que está junto com ela e que permite a ressignificação da vida de uma forma humana, de uma forma humanizada. E assim eu vejo que a nossa sociedade ainda ela tem uma bela chance de ser uma sociedade humana e mais social e mais amiga. A vida, a gente tem que agradecer ao Criador. A vida nós temos que agradecer a quem nos antecedeu. Mas não são só os nossos pais, são os avós, bisavós, tataravós, até que a gente chega lá naquele comecinho, naquele pontinho único, onde aparentemente não tinha nada. Então nós temos que agradecer esta situação também. E quando se fala em agradecimento, ele aparece em todas as línguas. Todas elas têm um agradecimento. Nós temos, de acordo com São Tomás de Aquino, o agradecimento superficial, o agradecimento intermédio e o agradecimento profundo. Superficial, cerebral. Thank you, por exemplo, que aparece em inglês. Você agradece a alguém. Mas se esse alguém lhe faz algo diferente, já é um agradecimento mais com o coração, que bate o coração. E aí vem o agradecimento graças. Olha que bonito, né? Grazie, bonito demais, alguém fez algo para você. Mas em português tem um agradecimento que é o único existente. É um agradecimento mais profundo, da intimidade, que vem do cordão umbilical, de umbigo que veio obrigado. E quando se fala obrigado, nós estamos vinculados aos princípios, vinculados aos pensamentos, às imagens e à história de alguém. É um agradecimento que você está devolvendo para a pessoa aquilo que está dando para você. É um agradecimento muito importante e fantástico. Então hoje aqui eu estou dizendo obrigado a você. Hoje aqui estou dizendo obrigado aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, às pessoas que acompanham as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, seus cuidadores, seus familiares, os profissionais da área da saúde e aquelas pessoas todas envolvidas nesse aspecto ligado ao aspecto do cuidar. Especialmente o cuidar para que a pessoa possa aproveitar a vida. 4 letrinhas, VIDA. E um agradecimento ao Criador, a Deus. Muito obrigado.